A Sofia é parente de dragões e, segundo Lancer, atualmente ela está mais poderosa que o próprio Makoto, amigo. Ele mesmo disse que, comparado a ela agora, Kuzunoha não é nada, ele fica pro pó. Esse episódio nos trouxe grandes informações, sejam algumas canônicas e outras não. Mas o mais importante, agora sabemos um pouco do passado da Sofia. É uma história bem legal por acaso, eu gostei bastante dessa história. Então pra mim, este aqui foi um dos highlights, se não o maior highlight de todo o episódio. Outra coisa bem interessante foram os animais da floresta indo falar com Makoto e tudo mais, onde por um lado isso não é canônico, mas é muito interessante e legal de se ver, principalmente o pássaro Rock, onde no nosso mundo nós temos a mitologia do pássaro Rock, um pássaro mitológico lendário, enquanto aqui ele tem o nome de Rock, mas não é o lendário, e sim é apenas uma besta mística, que por acaso calhou de receber esse nome por causa da semelhança de pássaro rochoso e de Rock. Mas bem, eu falei um monte sobre este episódio, então vamos falar sobre ele. Mas antes disso, eu peço que você deixe o seu likezão aí embaixo e se inscreva aqui no canal, porque o seu like e a sua inscrição me ajudam demais, rapaziada. São eles que me motivam a continuar trazendo vídeos e, claro, eles apoiam o meu conteúdo. Então deixa o gostei, se inscreve e agora vamos para esse episódio que ficou muito bom surpreendentemente. O primeiro ponto e mais importante do episódio pra mim é principalmente os animais e as bestas do Asora. Sobre isso, rapaziada, isso não é cânone, ou seja, não está na light novel, não é material canônico original. Porém, não é completamente filler, ele não é falso. Na light novel e no mangá, não existe vida selvagem do Asora, ou seja, quando o Asora foi criado, sim, ele teve sua fauna e flora, árvores, gramas, flores, frutas e essas paradas, mas não nasceram animais e bestas dentro dele, foi apenas o mundo, sem vida selvagem, onde os animais que ali existiriam mais pra frente seriam aqueles que foram trazidos de fora, assim como as espécies que moram lá, como os orcs, as górgonas e os outros, eles vieram de fora para habitar ali. Mas na web novel, sim, existe vida selvagem. Na web novel, enquanto o pessoal do subespaço explorava as terras desconhecidas, eles acabariam se encontrando com ursos, lobos, coelhos, águias e outros animais que vivem na floresta, onde por consequência teria esse encontro deles com outras bestas, um Rock e tudo mais, que viraria subordinados do Makoto. Porém aquilo, embora esteja assim na web novel, então não seja completamente filler, foi cortado da light novel, então se na light novel não tem, a versão final não tem, onde isso nos mostra que o anime possivelmente está seguindo mais a web novel do que a light novel. Mas ao mesmo tempo que tudo isso foi cortado da light e obviamente não é mais canônico porque a versão final não tem, eu sinceramente acho isso aqui bem da hora. Como alguém que lê a web novel, eu acho essa parte, principalmente o Rock e tudo mais, coisas bem legais. E de fato o anime poderia ter ficado sem isso? Poderia, mas eu gostei que eles colocaram. Pra mim é uma adição que não é uma super adição importante, mas é interessante, é legal, expande um pouco os horizontes do subespaço. E para aqueles que ficaram um pouco preocupados sobre o anime estar seguindo um pouco mais a web novel do que a light novel, vocês podem ficar tranquilos também, tá amigos? Porque a web novel e a light novel de Tsukimichi são basicamente a mesma coisa, é uma cópia e cola. A única coisa que muda é que a light novel de vez em quando tem uma ou duas adições, capítulos extras especiais, enquanto tira algumas poucas coisas, como por exemplo esses animais selvagens. Neles não tem a light novel, mas não é algo relevante. No final, a web novel e a light novel são muito parecidas e quase a mesma coisa. Mas o ponto aqui é dizer que ao mesmo tempo que o subespaço foi criado por causa da junção dos poderes da Tomoe e a influência do Makoto, criando assim uma fauna muito parecida com o que nós encontramos na Terra, no Japão moderno, isso significa que também houve mutações, porque afinal, enquanto a influência do Makoto da Terra moderna influenciou a Sora, o poder da Tomoe e o mundo da deusa também influenciaram isso. Afinal, este é um mundo mágico com mana e tudo mais. Então, esses animais, todos eles existem na Terra, mas claramente eles sofreram mutações, seja para serem inteligentes ao ponto de falar, usar magia, e claro, o Rock claramente não é um animal comum, ele é claramente uma besta única, capaz de usar outros tipos de magia, como encolhimento, ficar grande os caramba 4.
da mesma forma que aquele urso gigante também é uma besta única. Outro grande exemplo é o Jardim das Árvores, que é uma região florestal do Asora que não foi mostrado no anime, que o anime cortou, mas que é basicamente uma floresta com vida própria dentro do Asora, onde as árvores têm vida própria, elas se mexem, elas atacam pessoas e gostam muito do Makoto. Então de fato nós vemos que além de ser, é claro, a fauna japonesa da Terra moderna, muitas coisas também foram alteradas e mutadas pela mana, pelo mundo da deusa, seja pela magia, pelo ambiente ou por ser de fato outro mundo, onde é claro que os animais evoluíram e em vez de serem animais, agora são bestas, muitas vezes bestas mágicas inclusive. Florestas também não são apenas florestas comuns, são florestas mágicas que possuem mana, que possuem coisas especiais dentro delas. Então de fato o subespaço não é apenas uma terra gigante, como também é uma terra misteriosa. Muitas coisas existem ali que o Makoto e seus subordinados ainda não sabem, porque eles não exploraram tudo ainda, mas de fato tem muitas coisas especiais dentro dele. Mas um ponto desse plot dos animais que eu não gostei muito, sinceramente pelo menos na minha opinião, é o Makoto sendo muito submisso com eles. Não submisso tipo ele está abaixo deles. Já faz um bom tempo, desde que o Asora foi criado, desde que o subespaço foi criado, que a Tomoe, a Mio, principalmente a Ema, fazem questão de que o Makoto se comporte como um rei, porque ele é o rei daquele lugar, ele é o jovem mestre deles, ele é o líder. Então é claro, ele deve agir como tal, mas aqui com esses animais, ele não agiu como tal, ele agiu apenas como se fosse uma pessoa comum. E eu não digo que ele deveria ter matado eles, ou tomado eles à força. Não, mas a maneira como ele lidou a situação não é a digna de um jovem mestre como ele tem feito esforços para ser durante todo esse tempo. Obviamente, foi muito legal como ele fez as coisas, foi muito amigável, eu gostei disso, mas por outro lado, isso não se encaixa com a imagem do jovem mestre que eles têm tentado fazer ele ter. O maior exemplo é que ele reconheceu essas terras como terras desses animais, quando na verdade essas terras são dele. Então o que poderia ter sido feito aqui é, essas terras são dele, mas eles podem fazer o que eles quiserem lá dentro, viver lá dentro e tudo mais. Outra coisa é, ninguém pode entrar ali sem pedir permissão, e não tem por que isso. Deixe as pessoas entrarem, contando que todos coexistam em paz. O maior ponto do subespaço é que todas as raças coexistem em paz e harmonia, todos se ajudam, mas agora ele está literalmente criando uma divisão. Essa é a área deles. Para entrar você precisa pedir permissão, e se não pedir, eles vão te atacar. Então entendem que este acordo dele com esses animais não combina com o Asora em si e como que eles têm feito as coisas até o momento. Não era assim que ele deveria ter lidado com a situação, porque embora provavelmente isso não vai causar problemas, já que é um anime, isso poderia muito bem causar problemas no futuro. Outra coisa que rolou neste episódio foi o negócio dos portões da névoa e o clima irregular no subespaço. Mas rapaziada, me digam nos comentários se eu estou errado, mas até onde eu me lembro, alguns episódios atrás eles não estavam resolvendo isso já? Tipo, alguns episódios atrás, quando eles perceberam que isso estava acontecendo, eles já não tinham começado a botar em prática planos para evitar isso? Se eu não me engano, a Tomoe disse que já estavam fazendo. Então isso durar até aqui, sem resolução nem nada, sem nenhum desenvolvimento mínimo, é muito estranho. Principalmente porque é como eu disse em outro vídeo, neste ponto, no original, o Makoto junto com a Tomoe já teriam ido fechar todos os portões da névoa que já foram abertos, onde o único que ainda existiria é um entre ele e Hrothgar, porque ele tem que ficar indo e voltando da cidade, onde além de fechar todos os outros portões da névoa, eles já estariam trabalhando para melhorar o clima, no caso, acertar ele e claro, acabar com essa bagunça. Então o anime tá muito atrasado, depois de já ter falado que eles estavam prestes a resolver isso, ou pelo menos a caminho de resolver isso. Neste ponto, assim como no original, era para eles estarem estudando como trazer as 4 estações para o Asora de maneira estável. Depois de arrumar esse problema do clima, eles começaram a pesquisar como fazer de forma estável as 4 estações no Asora, para assim, é claro, ter um melhor proveito do ano inteiro. Então olha, essa parte do anime, embora o anime em geral esteja muito adiantado, essa parte tá bem atrasada. E claro, até confusa pra mim, porque eu não estou enganado, em episódios passados, eles já estavam começando a resolver isso, não sei o que aconteceu com esse desenvolvimento. Mas agora temos o highlight do episódio, na minha opinião. Sofia Bulga, a garota que já foi conhecida como Miranda. Aqui no anime nós ficamos sabendo que em uma vila existia uma órfã sem parentes chamada Miranda, onde lá ela não apenas era forçada a lutar contra monstros, mas a fazer todo tipo de coisa e trabalhos difíceis.
sendo realmente usada e maltratada pelos cidadãos, pela vila como um todo. Afinal, ela não tinha como se defender ou nada do tipo, ela era apenas uma órfã sem pais. E ela sempre fez isso, ela fez os trabalhos, lutou e sobreviveu, enquanto é claro, se mantinha em pé e muito firme. Onde aqui eu penso que poderia ser um dos motivos que a levou a odiar os Humans e a deusa ao ponto de crescer e se aliar com os demônios e claro com inimigos da humanidade. Onde por outro lado também vemos que desde criança ela sempre teve esse seu lado que adora lutar e é surpreendentemente forte, e claro, se divertindo enquanto luta e finaliza seus inimigos. Desde criança, de fato, ela nasceu com este dom, com essa capacidade de lutar. Mas também isso é meio deixado implícito que ela foi criada desta maneira. Afinal, ela mesma diria que este é o laboratório de Hut, o dragão Banshoku, e que foi ele quem a criou, o chamando de pai, onde foi ali que ela descobriria seu verdadeiro nome, Sofia, e então teria o seu início, onde de acordo com as informações do anime, aqui nós sabemos que Hut criou a Sofia, não sabemos se foi artificialmente, ou se ele fez o chuco-chuco no Buchako com um humano e então teve ela, mas o ponto é, Hut anteriormente falou que humanos podem ter filhos com dragões, não humans, mas humanos, no caso, os de outro mundo. Porém aquilo, tirando os 3 heróis atuais, no caso Tomoki, Makoto e Hibiki, faz muito tempo desde que esse mundo teve um herói, mas a Sofia não é tão velha, ela tem tipo uns 20 anos no máximo. Então a pergunta é, se o Hut é o pai da Sofia, como que isso aconteceu? Da última vez que ele teve filho com um humano, provavelmente foi há um bom tempo atrás, da última vez que um humano veio para este mundo. E também tem a palavra-chave, onde a Sofia diz que Hut a criou. Então meus amigos, podem começar suas teorias até que seja explicado de uma vez por todas o que aconteceu e comentar aí as suas teorias e vamos discutir. Mas essas coisas que ela falou, embora seja muito aberto e abrangente de propósito para as pessoas fazerem teorias, também explica algumas coisas sobre a própria Sofia. Primeiramente, o olho réptil dela, onde nós vemos, tanto na primeira temporada quanto agora, o olho dela tem o olho de um réptil, aquele olho que é bem fininho, sabe? Que parece muito o de um dragão, como a Tomoe ou o próprio Hut. Além de, claro, a sua força impressionante desde criança. E ela é filha de um dragão e provavelmente com um humano, já que os dragões não podem ter filhos com humans, apenas com humanos. Isso explicaria a força dela, afinal ela tem o DNA de 2 raças poderosíssimas. Segundo o Lancer, neste momento, Sofia está mais forte que o próprio Kuzunoha. Eles sabem que o Kuzunoha é incrivelmente forte, afinal ele deu uma surra neles da última vez. Mas a Sofia cresceu a um ponto onde o Lancer diria que ela está mais forte que aquele que eles enfrentaram, o que nos mostra que ela realmente ficou bem mais forte, e nós sabemos disso. Afinal, alguns episódios atrás, ela estava falando sobre como ela derrotou outro dragão. Então, possivelmente, ao derrotar os dragões, ela tem ficado mais forte, seja subindo de nível ou fazendo alguma coisa com eles. Onde ela diz que o objetivo dela é derrotar todos os grandes dragões, como afinal ela já tem feito, se eu não me engano ela já derrotou 3 deles, onde o seu objetivo final é devorar o Hut. Onde essa fala dela sobre devorar o Hut me faz pensar que talvez ela possa comer os dragões da mesma forma que os outros dragões fazem para ficar mais forte. Então se os 3 dragões que ela derrotou ela devorou para assim ficar mais forte, é bem possível que ela seja muito talentosa, muito poderosa mesmo. Mas é claro, eu não vou confirmar e nem negar isso, eu não vou dar spoilers demais para vocês. E agora eu vou entrar em outro tema relacionado a Sofia e ao Hut, e isso vai ter alguns spoilers, não muito pesados, mas vai ter alguns spoilers. Sim, então se você não quer ver eles, pule para o minuto que está na tela. A Sofia é sim filha do Hut e tem sangue de dragão, amigos. E isso em grande parte explica sua força imensa desde criança. Embora nós não saibamos quem é o humano que é pai da Sofia, pai ou mãe da Sofia no caso, né? Porque nós sabemos que o Hut teve filhos sim com humanos no passado. Porém nos últimos tempos não veio nenhum humano para este mundo. E os dragões não engravidam de humans. Então a Sofia, que mal tem 20 anos, tem que ser explicado como que ela nasceu, onde aquela quimera que ela derrotou, como o próprio Lancer disse, é um dos mais poderosos guardiões que os magos colocam em seus laboratórios, e a Sofia, ainda criança, derrotou ela de maneira extremamente fácil e simples, demonstrando de fato a sua força como uma raça superior. Então é claro, ela é muito talentosa sim, mas a sua grande força vem de fato por ser descendente de raças muito poderosas, e não apenas talento puro. Porém é aquilo, meus amigos, o Hut
Hut, embora seja o criador pai dela, ele também abandonou ela, assim como ele abandonou todos os seus outros descendentes, já que ele, pessoalmente, os acha desinteressantes. Mas mais pra frente, depois de alguns acontecimentos e uma certa luta que irá acontecer, o Hut irá acolher a Sofia como um pai adotivo para ela, ou seja, ele vai voltar para a vida dela, embora a maneira como ele faça isso é meio tenebrosa. Não vou falar porque eu não quero dar spoilers, mas é bem pesado. Mas bem, outra coisa bem interessante é sobre quando aquele garoto de cabelo azul chamou a Sofia de monstro, e isso afetou ela. Pelo que parece, além de tudo que acontecia com ela, que ela era órfã, que não tinha ninguém, que fazia trabalhos horríveis, o que em tudo isso já era uma vida terrível para ela, parece que ela pelo menos tinha o menor senso de humanidade, ou pelo menos achava que tinha. Ela ainda se considerava uma pessoa é claro, com muito azar na vida, obviamente muito maltratada, mas parece que ela ainda tinha um senso de humanidade. Porém, enquanto esse garoto vê ela sendo ela mesma e chamada de monstro, parece que realmente mexeu com ela. Afinal, ali ela não fez nada demais. Ela lutou pela sua vida, ela foi ela mesma, ela fez algo que achava divertido e foi chamada de monstro por isso, mesmo tendo salvado esse garoto. Então parece que de fato, embora hoje em dia nos mostre que isso não afeta mais ela, parece que naquela época isso realmente de fato afetou a Sofia quando criança. E de fato não tem por que não afetar, já que ela era uma criança. Então este ponto também pode ter contribuído para ela virar uma vilã, pode ter contribuído para ela virar as costas para a humanidade. Então aqui, embora não muito, eu achei bem legal que nós sim nos aprofundamos no passado da Sofia, porque ela é uma personagem que, embora não seja muito presente e sinceramente nem tão relevante assim, eu acho bem interessante ela. E olha amigos, já fazia um bom tempinho que eu não gostava tanto assim de um episódio de Tsukimichi, pra falar a verdade. Até agora, nos últimos tempos, tudo que eu conseguia pensar é que, meu Deus, esse anime de Tsukimichi está cortando um monte de coisas. Mas aqui não, esse episódio aqui foi sinceramente muito bom e eu gostei dele. Obviamente, muitas coisas aqui nem eram para estar acontecendo ainda, muitas coisas aqui estão muito adiantadas, eles ainda não estão mostrando tudo aquilo que eles cortaram e provavelmente nem pretendem fazer isso, mas no geral, se você ignorar tudo isso que eles estão ignorando e cortando, esse foi um belo episódio que eu gostei bastante. Mas me conta você aí embaixo o que você achou deste episódio, comenta aí, claro, outras histórias que vocês querem que eu traga aqui no canal que eu posso sim trazer para vocês. Junto disso, deixa o gostei bolado e claro, se inscreva aqui no canal, porque o seu gostei e a sua inscrição me ajudam demais, meus amigos. Fazendo essas duas coisas que são muito simples, dois botãozinhos, você me dá aquele apoio e força para continuar trazendo vídeos todos os dias para vocês, é claro, assistirem e poder se divertir. Então me apoiem e me ajudem, deixe o gostei, se inscreva e agora eu me despeço de você. Aquele abraço e eu fui.